Salve, salve galera, tudo bem? Como vocês estão? Hoje nós vamos reagir a um vídeo do Felipe Cardoso, tá? Pra quem não conhece o Felipe, ele tem um podcast na Irlanda que chama Boulder Podcast e também tem o Boulder News. Nesse Boulder News lá ele acaba trazendo alguns vídeos de informação, né, sobre tudo que está acontecendo na Irlanda e na Europa, né, como um todo. E no podcast dele tem bastante coisa interessante. Ele traz muitas pessoas para falar da vida, como que é a vida de imigrante fora do Brasil, né, como que é viver fora do Brasil. Traz muitas entrevistas, pessoas que estão estudando, que estão chegando aí, pessoas que trabalham nas ruas, pessoas que são empreendedoras. Então tem um monte de conteúdo muito interessante nos dois canais dele, tá? Eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês dar uma olhadinha, se vocês puderem lá dar uma força, show de bola, viu? Porque tem muita coisa interessante. Quem quer ficar por dentro do que acontece na Irlanda, dá uma olhada no canal dele, que tem muita coisa bacana e que vai agregar muito para vocês aí, tá bom? Então hoje nós vamos reagir a um vídeo dele que ele fez, falando que se a Irlanda vai dar 10 mil euros para pedintes de asilo voltarem voluntariamente. Esse pedintes, na verdade, é as pessoas que chegam na Irlanda pedindo asilo, beleza? Então a gente vai ver o vídeo dele aqui, vamos trocar uma ideia, porque para quem não conhece, eu trabalho com refugiados, né, sem tetos aqui na Irlanda há um bom tempo, então vai ser legal para ver o que ele vai falar sobre isso e a gente também complementar essas informações dele aqui, beleza? Então bora pro vídeo. Opa galera, Felipe Cardoso aqui de novo com mais um Boulder News e é isso mesmo, o governo irlandês está oferecendo até 10 mil euros para as famílias que estão pedindo asilo aqui na Irlanda para que elas voltem voluntariamente para o país de origem delas. E aí, é uma boa ideia? É ruim? Vamos entender um pouco mais sobre esse caso aqui agora. Saiu a matéria aqui no The Journal, já está traduzido aqui para o inglês. Famílias que buscam asilo receberão até 10 mil euros para desistir dos pedidos e deixar o Estado. E como é que isso funciona? Para quem já está na fila aí do asilo, o governo irlandês vai oferecer aí até 10 mil euros para famílias, tá bom? E o valor passará de 1.200 euros para 2.500 euros por pessoa. Ou seja, já existia um tipo de oferecimento aí de valor financeiro para as pessoas retornarem. Então é como ele disse aqui, tá? É por pessoa, de 1.200 para 2.500. Se for uma família até 4 pessoas, sim, pode chegar nesses valores de 10 mil euros, beleza? Aí na matéria eles falam aqui que até 19 de setembro, mais de 1.100 pessoas já saíram voluntariamente pelo programa, que foi um aumento de 129% em relação ao ano passado. Ou seja, é um programa aí que está realmente surtindo efeito. E o governo diz que a saída voluntária é mais barata e é mais eficiente do que um processo de deportação. Porque um processo de deportação leva bastante tempo e gasta muito dinheiro também, tá? E outra coisa é que eles falam que o processo pode ser usado apenas uma vez e serve, né, para que as pessoas recomecem aí no país de origem delas. Olha, se é que eles sabem realmente quem são essas pessoas que estão aqui, que estão usando este processo, e se é que eles têm os documentos oficiais dessas pessoas. A gente sabe que tem muita gente que chega no avião vindo para a Irlanda e joga os passaportes fora, e aí o governo fica sem saber quem são essas pessoas na realidade, né? Bom, gente, isso é verdade que ele falou, tá? Realmente tem algumas pessoas que chegam aqui na Irlanda ou na Europa, né, vindo de países pedindo asilo aí, que fazem isso. Realmente acabam com os documentos. Mas uma coisa aqui que eu vou explicar para vocês rapidinho, tá? Como que funciona mais ou menos isso? Ele tem um processo de triagem, né? Quando a pessoa chega no aeroporto, sim, o governo tem por obrigação começar e finalizar esse processo. Só tem uma coisa, se essa pessoa saiu de um ponto A, por exemplo, um Afeganistão, e desembarcou na Inglaterra, a Inglaterra tem que começar e finalizar um processo de asilo, tá? Isso aí foi um acordo que teve entre a União Europeia, acho que em 1990, se eu não estou enganado, e aí o país tem que começar e finalizar. Por exemplo, se esse cara saiu do Afeganistão, foi para a Inglaterra, e na Inglaterra ele pegou um voo para Irlanda, quando ele chegar na Irlanda pedindo asilo, a Irlanda pode sim mandar esse cara de novo para a Inglaterra, porque o acordo fala que as pessoas que saírem desses países que tem problema para pedir asilo na Europa, é o primeiro país que ele pisou. Se ele saiu do Afeganistão, ele pisou na Inglaterra, a Inglaterra tem que começar o processo, não pode ir para outro país. Se for, o país pode devolver. Então é o primeiro país que ele chega na União Europeia, tem que começar esse processo e finalizar. E realmente acontece isso mesmo, tá? Das pessoas chegarem e acabar rasgando os documentos, jogando no lixo. Tem uma entrevista, claro, detalhada no primeiro momento. Como que funciona? Bom, as pessoas podem sim simplesmente mentir, falar que é de outra nacionalidade, de outro país, claro que pode, mas para isso tem uma análise linguística, análise de expressões regionais, né, que idioma que é falado naquele país, né, para saber se a pessoa não está mentindo. Por exemplo, tem uma pessoa que é do Sudão, fala árabe, mas com o sotaque de uma pessoa do Egito, então já levanta um alerta para o entrevistador, né, peraí, alguma coisa está errada. Mas mesmo assim,
fim, vamos dizer que deu continuidade. Eles começam a fazer perguntas sobre o país que você está vindo. Então vamos fazer o seguinte, vamos dizer que a Irlanda é um desses países que passa por guerra civil, né, que o pessoal costuma sair para pedir asilo em outros países. Então quando você chegar no país pedindo asilo, o entrevistador vai te perguntar, de onde que você é? Você vai falar, Irlanda. Qual o idioma que se fala lá? Inglês, irlandês. De que cidade você é da Irlanda? Ah, Dublin. Tá, que parte de Dublin? Vai falar lá, D1. Então, o que que tem em D1? Não tem algum lugar conhecido, alguma rua conhecida? Ah, vai falar o Conan Street. O que que tem na Conan Street? Tem o Spire, é perto do quê? Temple Bar, tem um monte de pub, é um lugar turístico. Então, o entrevistador vai fazer com que a pessoa fale todas as informações desse lugar que ele está vindo. Porque se a pessoa está pedindo asilo da Irlanda, por exemplo, quer dizer que ele tem que saber o mínimo daquele país, o mínimo da tua cultura, quem são os políticos, né? O que está acontecendo, quem é o ministro, todas essas coisas assim. Então, eles têm que fazer. Eles fazem sim essa varredura. Mesmo assim, vamos dizer que eles estão mentindo, tem contradições em algumas coisas. Eles não vão negar o processo no primeiro momento, eles vão dar entrada no processo de asilo, mas aí no decorrer do processo, sim, esse aplicante tem sérios riscos de ter o seu pedido de asilo negado, tá? Isso pode acontecer quando acontece automaticamente. Como é muito comum acontecer das pessoas chegarem pedindo asilo, jogando os documentos no lixo, também é muito comum ter a recusa automática, tá? Eu não sei como é que vai ser feito esse controle, se vai ter tipo algum reconhecimento facial, algo desse tipo, para impedir que essas pessoas realmente voltem para cá, para a Irlanda, e façam o mesmo processo de novo para ganhar mais grana, né? Outra coisa também é que só vale para quem está... Isso é uma coisa que pode acontecer sim, né? Eles vão ter que rever aí como que vai ser feito isso, eles vão fazer realmente o reconhecimento facial para saber, porque pessoas vão sair daqui, vão ser diretas mandadas para o país de origem. E depois, o que vai acontecer? Como que eles vão fazer essa varredura para saber se as pessoas estão voltando novamente para o país? Né? Porque se uma vez que você joga os documentos, eles podem emitir outros países e começar um novo processo. Isso que precisa ser analisado também. Já no sistema até dia 28 de setembro de 2025, ou seja, não adianta a pessoa que está vendo esse vídeo aí vir para cá para tentar conseguir essa chance também para poder receber esse dinheiro. A coisa que eles falam aqui nessa matéria é que pessoas com histórico criminal podem ter o pedido negado. Então é interessante saber isso também. E segundo o governo, essa medida aí ajuda a aliviar a pressão que o sistema de imigração, o sistema de asilo, de proteção internacional que eles chamam, está sofrendo. Gente, tem muita gente que está vindo buscar asilo aqui na Irlanda. Tem as pessoas que vêm de forma justa por causa de guerras e situações de perseguição política nos países delas. Isso é muito normal que aconteça. Mas tem também pessoas que abusam desse sistema. Então, isso é fato. Realmente tem pessoas que abusam do sistema. O que eu fico mais em choque com algumas coisas é que mesmo esses países que passam por guerra, por perseguição política, as pessoas que vêm para cá, a grande maioria são homens, né? Aí eu fico me perguntando às vezes, mas as mulheres e as crianças não sofrem perseguições lá? Mas sabendo que em determinados países essas mulheres e crianças são submissas aos homens. Lógico, talvez o pessoal faz alguma coisa com que elas não fazem, não fujam do país também, não sei, mas é uma coisa complicada quando você vê a quantidade de pessoas que chegam aqui do sexo masculino. Isso que acaba trazendo um pouco de receio, de medo na população no geral, viu? E é claro que também tem casos de brasileiros que estão aplicando para asilo, tá? Eu conheço aí uns 6 brasileiros que estão no processo de asilo. O Brasil não passa por problemas de guerra civil e tal, até hoje, né? Até no atual momento, mas a gente não sabe. Na hora que as coisas foram andando, eles vão ter que comprovar de alguma forma qual foi o motivo do pedido do asilo, né? E vão ter que comprovar com provas mesmo, né? Para cá, que dizem que estão sofrendo algum tipo de perseguição quando não estão, e acabam colocando uma pressão incrível sobre um país que já está com dificuldades de ter casa para todo mundo, de ter emprego para todo mundo, eu acho que tem. Mas existem regras que cada país tem que seguir em relação a isso, como... eles têm como se fosse uma mesadinha, tudo bem que esse valor é pequeno, mas enquanto o pedido de asilo não é aprovado, essas pessoas acabam ficando ou num hotel ou numa acomodação provisória ali, temporária. Que são essas acomodações que nós trabalhamos, tá? Então, realmente, quando eles começam o processo de asilo, o governo tem que arrumar um lugar para eles ficarem, tá? E aí, eles ficam, realmente, eles ganham uma mesadia simbólica. Não é um valor grande, tá? É um valor bem simbólico mesmo. As pessoas acham que é bastante dinheiro. Não, não é. Eles ganham um valor ali por semana, ganham um vale transporte, vale alimentação, tem algumas regalias ali, né? De não pagar aluguel, energia elétrica, tudo. Mas eles ganham uma mesadinha pequena. O que acontece?
Tem pessoas que vêm desses países que são inteligentes, que eles sabem aproveitar as oportunidades. Como eu disse, todo mundo merece ter uma segunda chance de recomeçar a sua vida. Mas tem pessoas que acabam se aproveitando dessa fragilidade de como é entrar nos países da Europa. E tem algumas pessoas que são inteligentes, elas acabam trabalhando, ganhando dinheiro cash in hand, né? Trabalha, recebe o dinheiro, né? Acaba ganhando muito bem fazendo isso. E também tem uma coisa que acontece quando o asilado, a pessoa que pediu asilo, fica 9 meses aqui. Com 9 meses a pessoa pode pedir um work permit, né? Que é o direito de trabalhar, como eu tenho, como muitas pessoas têm. Por regra, ela tem que ter ficado 9 meses numa acomodação do governo e não ter dado nenhum problema. Daí ela pode começar o processo e sim, ela pode começar a trabalhar como normal. O que também é motivo de muita discussão aqui, na Europa no geral, essas pessoas, quando elas recebem um work permit, você pode pensar, bom, agora ela pode simplesmente sair do local e começar a andar com as suas próprias pernas até que o processo seja finalizado. Não acontece isso. Elas vão trabalhar nas empresas aí de construção, restaurante, mercado, seja o que for, vão ganhar aí o mínimo ou quanto a empresa paga e vão continuar morando na acomodação que o governo disponibiliza. Isso que é um problema muito sério, você saber que você trabalha, eu sou um imigrante, como muitos são, e aí a gente tem que pagar um monte de impostos, aluguel, um monte de coisa, e saber que tem pessoas que estão trabalhando, ganhando muito mais que nós, recebendo tudo de graça lá, até o processo ser finalizado. Enquanto isso, eu vejo isso, tá? Andando de Golf do ano, BMW, Audi, Mercedes, até Porsche eu já vi nessas acomodações aí do governo, tá? Mas, infelizmente, é uma falha do governo que essas pessoas inteligentes acabam se aproveitando, né? E o governo pagando por tudo isso, então tem que pagar alimentação, tem vários outros gastos que essas pessoas acabam gastando, né? Então essas pessoas acabam colocando uma pressão imensa no governo, tá? Agora, isso não é o pior. Sabe qual é o pior desses 10 mil euros aí? É que o ministro da Justiça, que é o Jim O'Callaghan, ele fala aqui, estou economizando dinheiro do Estado. Então, deixa eu colocar. De uma certa forma ele tá, mas vamos dar uma olhada aqui. E por que ele fala isso? Eu vou te dizer por quê. Sabe quanto é que custa para uma pessoa que está pedindo asilo, para o Estado, para pagar essas contas aí dessa pessoa? Ele diz aqui que custa 30 mil euros por ano para acomodar um requerente de proteção internacional. Ou seja, é um valor aí de 10 mil que a pessoa está... Pelo que eu sei, o governo tem de despesa diária com um aplicante de asilo em torno de 80 euros, se eu não me engano. Então você pega aí 80 vezes 30 dias, né? Vezes 12. São 28.800. Então é mais ou menos isso aí mesmo que o governo tem de despesa com esse asilado quando ele está aqui, né? Em relação a tudo que ele precisa para viver aqui. É muito dinheiro, né? Meu Deus. Está oferecendo, né, que o governo está oferecendo para essas famílias, pode até estar economizando dinheiro. Ou seja, é uma situação absurda de todos os sentidos. Então, o governo deixa a pessoa entrar para pedir o asilo, claro, normal, porque todo mundo tem o direito de pedir asilo. Demora bastante para julgar esses pedidos aqui. E os processos demoram em torno de 6 meses até 2 anos e meio, 3. E se for negado, eles podem apelar e recomeçar de novo esse processo. Enquanto isso, estão vivendo aqui, né? O governo está gastando, na verdade quem está pagando somos nós, os contribuintes, né, que pagam para eles, e por enquanto eles vão vivendo a vida deles, e muito deles guardando dinheiro, mandando para suas famílias, comprando carros, e seja o que for. Uma grana com essas pessoas e outras famílias que estão fazendo esse pedido. Então, é ruim para todos os mundos aqui. As pessoas têm que ter uma solução melhor para isso, tá bom? 10 mil euros não é pouco dinheiro. A gente sabe aí que deportar alguém também exige uma grana, mas deve ter uma solução melhor para isso. Eu quero saber o que é que você acha. Você acha justo oferecer 10 mil euros aí para essas famílias desistirem do pedido de asilo? Você acha que é um valor muito absurdo? Você acha que é pouco que a galera merece? Então, comenta aí embaixo, tá? Eu acho, sim, que é um absurdo. Agora, as pessoas que vão aceitar esse tipo de processo, de tipo de saída, né, pegando essa grana, no meu ponto de vista, são as pessoas que talvez já estão em processo realmente e tenham como vontade de sair da Europa, sair da Irlanda. Então eles podem sim aplicar para receber essa grana. Outra coisa é, eles realmente vão ser retornados aos países de origem ou vão para outro país da Europa?
para pedir benefício em outros países ou voltar amanhã depois para cá. Então, né, tem que ver realmente, né? E também até que ponto, né? Eu acho que você vê que são 129% que ele falou, né, a mais do que o ano passado, mas não são grandes maiorias, você para analisar, até porque tem muitas pessoas que preferem ter a segurança de você ter um documento, até porque vale a pena você trocar um documento por um dinheiro pontual. A maioria prefere segurança jurídica, acesso ao trabalho, saúde, estabilidade, por mais que aqui a saúde também é um pouco complicada, mas tenho certeza que é muito melhor do que nesses países que eles vieram, né? Então, até que ponto esse tipo de incentivo dos 10 mil até 10 mil euros acaba ajudando no que leva a relação ao asilo? Ou só acaba meio que mascarando alguns números aí? Eu não tenho dúvida que essas saídas dessas pessoas acabam sim, de uma certa forma, reduzindo, né, os números estatísticos do país. Mas eu não acho que resolve o problema na causa mesmo, na raiz, né? Eu acho que isso acaba só meio que mascarando e não resolvendo como deveria resolver. Então esse era o vídeo que eu queria trazer para vocês, né? Reagindo ao vídeo do Felipe. Nós trabalhamos diariamente com eles aqui. E como eu falo, tem pessoas sim muito boas que merecem realmente a oportunidade de fazer as coisas acontecerem, ser diferente na vida deles. Mas tem muitas pessoas que acabam se aproveitando dessas falhas, dessas brechas que os governos na Europa acabam dando e se aproveitando. Até que ponto isso é saudável? Né? Porque a gente vê aí, teve uma manifestação na Inglaterra onde aparece uma senhora falando que é totalmente injusto. Ela, inglesa, tem que pagar os seus impostos, né? O seu mortgage da casa e todas as outras despesas que nós temos como pessoas legalizadas no país, onde a gente tem que recolher impostos, e essas pessoas acabam vindo para os países e ganhando tudo de mão beijada. É isso que acaba revoltando muito as pessoas aqui, tá? As pessoas que estão de uma forma legal contribuindo com o país. Saber que você trabalha suado para pagar suas contas, e ai de você se não pagar, e tem pessoas que estão aqui usufruindo dessas brechas que o governo acaba disponibilizando, né? Deixando acontecer e ainda dando dinheiro para sair. Bom, e mesmo que não dê dinheiro para sair, mesmo que essas pessoas não saiam, elas vão ter um documento aí depois de um tempo, 3, 4 anos, e vão viver no país legalmente, né? Trazendo suas famílias, né? Seus 5, 6 filhos que tem, né? E isso acontece mesmo, né? Tem os caras vêm aqui antes e acaba depois de um tempo trazendo a família, ou acaba não trazendo, ou acaba constituindo outra família aqui. Bom, pessoal, então é isso aí. O que vocês acham de tudo isso? Vocês acham realmente que é válido o que o governo está fazendo dá até 10 mil euros para essas pessoas saírem daqui? Vocês acham que essa é a forma mais correta para fazer com que as coisas se resolvam na Irlanda ou na Europa? Meu ponto de vista, eu acho que não. A causa é muito maior e se eles não derem um jeito realmente lá na entrada, lá no aeroporto, infelizmente aí em uns 5, 10 anos a gente vai ver a Europa tomada por pessoas de asilo. Alguns países já estão assim, né? Então, vamos ver o que vai acontecer nos próximos capítulos, né? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês puderem se inscrever no canal, deixar um like, comentar aí, compartilhar suas ideias em relação a isso. Vai ser muito bacana a gente trocar essas informações, beleza? Então, tamo junto. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, fui!